No exemplo anterior, eu dei o grau de ionização para o monoácido. Agora vamos falar de poliácidos, aqueles que ionizam mais de um íon H+, como por exemplo o ácido fosfórico. O ácido fosfórico aquoso, ele vai ionizar. Lembrando que eu sei que forma o hidrônio, mas eu estou desenhando a fórmula simplificada, certo? Ele vai formar 3 íons H+, aquoso, mais o íon fosfato, que é o PO4-3, também aquoso, ok? Mas como é que ocorre isso aí? Na verdade, a quantidade de etapas é a quantidade de íons H+ ionizáveis, certo? Então vamos fazer aqui a etapa de cada um para você dar uma olhada. Vamos pegar aqui primeiro. Primeira etapa. Na primeira etapa, o H3PO4 aquoso, ele vai ionizar apenas um hidrogênio. Lembre-se, ele tem 3 hidrogênios, então ele tem 3 etapas. Então ele vai ionizar um íon H+. Dois hidrogênios ainda vão continuar, só que agora não é mais uma molécula, né? Ele agora é um íon, com carga -1, ok? Então eu teria aqui no primeiro, que eu vou chamar de constante de acidez 1, eu teria o seguinte: eu teria concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, né? Então eu teria a concentração do íon H+, vezes a concentração do íon H2PO4-, que é chamado de dihidrogenofosfato, certo? Esse íon aqui é chamado de dihidrogenofosfato, ok? Sobre a concentração do ácido H3PO4. Então, nesse momento aqui, houve a ionização apenas de um íon H+, ok? Mas ainda tenho 2 hidrogênios aqui na molécula, que vão ser ionizados, nesse caso. Lógico, existe uma regrinha que nem todos os hidrogênios do ácido são ionizáveis. Aí vou gravar essa aula ainda de funções inorgânicas e aí você vai dar uma olhada lá para lembrar quais são os dois ácidos que os hidrogênios não são ionizáveis. Todos os hidrogênios não são ionizáveis, mas a maioria dos ácidos, todos os hidrogênios que ele tem são ionizáveis. Então eu vou para a segunda etapa. O H2PO4-1, aquoso, agora vai perder mais um hidrogênio. Vai perder mais um hidrogênio, também aquoso, mas perdeu um hidrogênio, agora vai ficar HPO4, se era -1, agora vai ficar -2, aquoso, ok? Como é que ficaria aqui? Eu vou chamar de constante 2, e vai ficar assim, ó. Concentração, será que dá aqui? Vamos ver. Concentração dos íons H+, vezes a concentração do HPO4-2, dividido pela concentração de H2PO4-1. Vou deixar ele aqui, tá? Vamos para a terceira etapa agora. Terceira etapa, fazer um pouquinho mais para baixo para caber lá no final. Terceira etapa. Na terceira etapa, o HPO4-2, que é chamado de hidrogenofosfato, o HPO4-2, vai ionizar o seu terceiro hidrogênio. Desculpa aqui. Formando o íon fosfato. Também aquoso. Também aquoso. Vou chamar a constante desse ácido de constante de acidez
3, que seria a concentração dos íons H+, vezes a concentração dos íons HPO4 menos 2, dividido pela concentração do íon fosfato, menos 3, certo? Se você quiser fazer a simplificação aqui, ó, vou poder cortar o HPO4 menos 2 com H4P menos 2, primeiro porque um está no reagente, o outro está no produto, e o número de mols é o mesmo, então eu posso cortar, certo? Posso cortar esse H2PO4 menos com esse H2PO4 menos, e o que é que sobrou? Sobrou exatamente a reação de cima. H3PO4 menos 3, H3PO4 aquoso, formando 3 íons H+, porque aí eu vou somar esses caras, ó, 1, 2, 3, eu somei eles, também aquoso, e sobrou o íon fosfato, H3 menos 3 aquoso, ok? Bom, e agora vem a pergunta, qual desses três tem maior constante de acidez, né? Essa é a pergunta que eu quero fazer agora. Eu vou botar os valores aqui, você lógico não precisa decorar os valores da constante de acidez de nenhum ácido, né? Se uma questão precisar usar, ela virá a constante de acidez. Então nós teríamos o seguinte, na primeira etapa, a constante de acidez é 7,5 vezes 10 elevado a menos 3. Na segunda etapa, é 6,2 vezes 10 elevado a menos 8. E na terceira etapa, é 5 vezes 10 a menos 13. Observe que de cima para baixo, a constante de acidez, ao contrário. Observe que de baixo para cima, a constante de acidez aumenta, ou seja, o Ka é maior. Aí você pergunta, por que o Ka é maior? Sempre a primeira constante da primeira etapa é sempre maior. Ou seja, logo eu faço a seguinte conclusão. Logo eu tenho que Ka1 é maior que Ka2, que é maior que Ka3. Então, nos poliácidos, são ácidos que têm mais de um hidrogênio ionizáveis, a primeira etapa é sempre maior, certo? A primeira etapa é sempre maior. Logo, também, o grau de ionização da primeira etapa é maior que o grau de ionização da segunda, que é maior que o grau de ionização da terceira. O ácido é mais forte, certo? Agora, por que isso ocorre? Meus amados, isso ocorre devido ao seguinte fator. Esse primeiro hidrogênio aqui, ele foi retirado, ele saiu mais facilmente, podemos dizer assim, do que o segundo, já que a constante de ionização é menor, porque esse primeiro hidrogênio estava ligado a uma molécula neutra, correto? Ou seja, a atração eletrostática entre prótons e os ânions era menor. Já esse segundo hidrogênio, ele saiu de um íon. Observe aqui que eu tenho um íon, ok? Ou seja, já não era mais uma molécula neutra, agora é um íon com carga negativa, ok? E o segundo e o terceiro hidrogênio aqui, ó, esse terceiro, também foi retirado de um íon que tinha carga negativa menos 2, ou seja, a carga negativa ainda é maior, ok? Então você pode anotar aí que é o seguinte, o primeiro próton,
da primeira etapa, sai com mais facilidade que o segundo próton, pois este cidadão aqui é retirado de um íon negativo. E, portanto, é necessário dominar a atração eletrostática entre o próton, que é esse cidadão, e o ânion, que é esse cidadão aqui, ok? Por isso que a primeira etapa tem sempre uma constante de acidez maior. Sempre a primeira etapa tem uma constante de acidez maior, certo? Eu gostaria de fazer uma outra observação aqui, que é o seguinte. Observação do tio Sandro. Essa regra também vale para as bases, certo? Por exemplo, vou pegar aqui, vou tentar fazer aqui no cantinho. A dissociação do hidróxido de cálcio aquoso. Então, na primeira etapa, você vai separar um íon OH-, certo? Vou chamar aqui de constante de basicidade 1. Depois, na segunda etapa, esqueci de colocar aqui, ó, primeira etapa, segunda etapa. Depois, na segunda etapa, esse íon aquoso vai dissociar, vai perder, vai separar o outro OH- que ficou, de hidroxila, fazendo com que eu tenha a formação do íon cátio-cálcio, certo? Mais OH-. Então, vou chamar de constante de basicidade 2. Na hora de simplificar, não deu espaço aqui, mas você já entendeu, você corta esse com esse, né? E o que é que sobrou aqui? Vai sobrar aqui, ó, exatamente isso aqui, ó, fazendo a forma simplificada. Fazendo a forma simplificada, a dissociação simplificada, hidróxido de cálcio aquoso em água. Lembrando que aqui são quebradas as ligações iônicas, né, entre o cálcio e o OH, formando formando o íon cálcio, mais 2, e 2 íons OH-. Certo? Mesmo raciocínio. A constante basicidade 1 é maior que a constante basicidade 2, pelo mesmo motivo. Aqui você tirou o íon OH- de uma molécula neutra. Aqui, desculpa, meus amados, que eu acabei colocando OH. Deixa eu apagar aqui e botar o menos. Aqui você tirou o OH- de um cátion. Então aqui você tinha que dominar a atração eletrostática. Então é mais difícil tirar o OH- de um cátion do que uma molécula neutra. Então o raciocínio é o mesmo. Ok? Beleza? E como observação, eu ainda posso fazer isso aqui, ó. Que enquanto o Ka nas etapas aumenta, o pKa, lembra do pKa da aula anterior? O pKa, ele aumenta de cima para baixo, pKa, né? No caso, se o Ka aumenta, o pKa diminui. Só a título de conhecimento para você, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu vou fazer aqui o pKa desses três, só para você ter uma ideia. No primeiro, o pKa é 2,3 na primeira reação de ionização.
Na segunda, o pKa é 7,22 aproximadamente. E na terceira, o pKa é 12,33. Observe que o pKa ele foi aumentando à medida em que a constante de acidez foi diminuindo. Certo? Então, está aí a ionização dos poliácidos, que serve também para os polibases, para você tirar todas as suas dúvidas aí. Tá? Vamos para a próxima parte da nossa aula de equilíbrio iônico.